Boa tarde a todos os colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Para dar início à nossa oitava sessão, peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens e dos suplentes e que estes respondam presente. Vou começar a chamada pelos vereadores jovens. Adrien Henrique Santos da Silva, aluno da Escola Estadual Floreal Xavier. Presente. Arthur Gil Lança Braga, aluno do Colégio 19 de Março. Arthur Gomes Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Eloy Ferreira Silva, aluno do Colégio Empreender, presente. Sérgio Castro Gomes, aluno da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Presente. Guilherme Matias Ribeiro de Sá, aluno do Colégio Empreender. Presente. Isabela Rodrigues Leite Machado, aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Presente. Ivan Rodrigues Marinho, aluno do Colégio Estadual Major João Pereira. Presente. Jonathan Advan Rodrigues Santos, aluno da Escola Estadual João 23. Presente. Theo Kenji Martins Yoshida, aluno do Colégio 19 de Março. Começar a fazer a dos suplentes. Amanda Alves Martins, aluno do Colégio Empreender. Beatriz Batista Pamplona, aluno do Colégio 19 de Março. Diego William Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Giovana Prado Fonseca, aluno do Colégio 19 de Março. Guilherme Duarte dos Santos, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, aluno da Escola Estadual Floreal Xavier. Letícia Fernandes Ramos, aluna do Colégio Empreender. Maria Luísa Santos, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Miguel Eduardo Oliveira Pires, aluno da Escola Estadual João 23. Victor Carelli, aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Terminada a chamada. Muito obrigada, Caio. Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo os jovens a compreenderem o papel do Legislativo itajubense e, sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão que aconteceu no dia 20 de outubro. Às 3 horas da tarde do dia 20 de outubro de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, a presidente Esther Castro deu início à 7ª sessão do plenário da Câmara Jovem. Logo, no início foi apresentada e aprovada a ata da sessão anterior. Em seguida, o vereador jovem Arthur Gomes Ribeiro apresentou o projeto de lei que dispõe sobre a permissão do uso de arma de fogo por guardas municipais de Itajubá, que tem por objetivo autorizar o porte de armas de fogo aos guardas municipais da cidade de Itajubá para aumentar a proteção dos cidadãos. O projeto foi aprovado por unanimidade. No nome legislativo, tomou a palavra o diretor da Integração Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, conduzindo o momento com a apresentação de um vídeo explicativo sobre a diferença entre ferramentas legislativas, que seriam leis, decretos, portarias e resoluções. E logo após foram apresentadas dúvidas e esclarecimentos sobre o assunto. No momento do grande expediente, fizeram uso da palavra vereadores jovens Adrian Henrique, Ivan Rodrigues, Caio Eloy e Esther de Castro. Às 16h10, a presidente encerrou os trabalhos, antes convocando para a reunião de dia 27 de outubro, sexta-feira, às 3 horas da tarde, no mesmo local. Muito obrigada, Caio. A presente ata está em discussão. Não havendo discussão, a presente ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata, permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sessão de hoje, discutiremos e votaremos o projeto de Lei 8 de 2023, de autoria dos vereadores jovens Adrian Henrique Santos
da Silva e Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, da Escola Estadual Florival Xavier, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de uma disciplina em escolas municipais e estaduais em Itajubá, para alunos até o 9º ano, sobre aprimoramento do conhecimento acerca do mercado de trabalho e da adoção de metodologias inéditas à atual realidade escolar. Com a palavra, os autores do projeto. Olá, boa tarde a todos presentes. O nosso projeto é a criação de uma disciplina visando o foco sobre a psicologia, preparando os alunos para o mercado de trabalho, onde acrescenta a questão de software skills, hardware skills no ensino, e também vai ter a questão de aulas práticas, a metodologia prática e a metodologia moderna. E vai ser até o 9º ano nas municipais. Então, eu quero criar esse projeto por causa da questão de que precisamos primeiro ter a mentalidade, a psicologia, o pensamento, antes de desenvolver outros meios, outros serviços, a questão do trabalho. Então, a gente tem que ter conhecimento, autoconhecimento de si próprios para poder ter melhor controle. Eu, por exemplo, agora estou ansioso. Então, é um autoconhecimento que devemos desenvolver para não perdermos oportunidades ou até mesmo perder habilidades ou processos onde que nós poderíamos fazer melhor, só que a questão da ansiedade, ou a questão do nervosismo, até mesmo da timidez por causa das pessoas que pode causar com o tempo. Então, a psicologia vai mostrar como que podemos trabalhar psicologia no mercado de trabalho, tendo a presença de pessoas profissionais dentro da disciplina que são da psicologia. E isso envolve a questão de a identidade de habilidades, onde você vai descobrir as suas habilidades com a questão da vocação. Podemos dizer que como que poderia ser essas aulas aplicadas? Eu sou designer. Eu vou aplicar uma aula de designer, mas antes eu vou entender as habilidades das pessoas envolvidas, entender antes de começar todo o ensinamento de um mercado de trabalho onde que está em crescimento. Primeiro entender a psicologia, o pensamento dos alunos, e assim pode desenvolver melhor. A questão da aula prática, da metodologia prática, podemos dizer a utilização de informáticas, a utilização de pesquisas, até mesmo estudo de casos. A moderna entra dentro da tecnologia e até mesmo de, assim, desenvolver a questão da comunicação com a tecnologia, como a gente somos nativos digitais. O projeto está em discussão. Ivan, com a palavra. Não, Jonathan. Primeiramente, que eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui, senhor presidente. Queria que você me explicasse o que é. Assim, eu tentei dar um Google aqui agora, mas a internet está complicada. É soft skills e hard. As software skills são habilidades sociais. Vou falar em curto e objetivo para você mesmo. A questão são sociais, habilidades como até mesmo o comportamento entre as pessoas, habilidades onde
tem muitas pessoas que têm as habilidades hard skills que podem entrar dentro das habilidades. Vamos dizer, você é bom em matemática, você tem uma habilidade nessa área, entendeu? Agora, soft skills entra na questão do social, da questão de equipe, de time. Entendi. A ideia do projeto é muito bacana. Eu acho que a gente tem que saber mesmo sobre estar por dentro da questão do mercado de trabalho. Toda essa questão eu acredito que prepara a gente para um desafio, às vezes, muito grande que a gente vive, né? Principalmente no nosso país, orientar, né? Sobre profissões, sobre o mercado de trabalho, como diz sobre o projeto. Mas eu queria acrescentar uma emenda no seu projeto, para ser ensinado também os seus direitos no mercado de trabalho. Eu acho que a maioria dos trabalhadores não sabem dos seus direitos. Tanto, até mesmo os empresários não sabem do seu direito, até para quem pretende ter um futuro negócio e que sabe exatamente os seus direitos, porque assim, um trabalhador, por exemplo, hoje em dia, muitas vezes ele não conhece o direito. Eu, por exemplo, faço estágio no INSS. Muitos trabalhadores que vão lá, muito desinformado, querendo saber dos seus direitos. E eu queria propor essa emenda de querer da pessoa ter um tempo da sua matéria para saber dos seus direitos. Então, essa é a minha proposta. Mas a ideia do projeto é muito bacana. Queria parabenizá-lo. E é isso. Parabéns, Adri. O projeto continua em discussão. Guilherme com a palavra. Bom, eu queria parabenizar você pelo seu projeto. Achei um projeto muito importante, muito legal. Eu acho que é muito importante você desenvolver a característica pessoal dos alunos, os alunos saberem o que eles querem fazer, porque ultimamente tem muitas pessoas que estão no ensino médio, cursando segundo ano, terceiro ano médio, que não sabem nada do que querem fazer, não sabem nem sequer para ir de área humana ou exatas. Eu acho muito importante. Eu também queria parabenizar o Jonathan pela emenda dele. Eu acho que também é muito importante você saber os seus direitos no meio de trabalho, porque tem muitas pessoas que não conseguem exercer toda a sua função porque não sabem o que elas podem exercer, o que elas têm direito de fazer. Então, queria parabenizar vocês. Agora sim, Ivan com a palavra. Bom, no projeto que eu vi aqui, a ementa diz o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de uma disciplina em escolas municipais e estaduais em Itajubá, para alunos até o 9º ano. A questão da escola municipal eu acho desnecessário, por causa que muitos não querem pensar no mercado de trabalho, muitos querem brincar, pensar em outras coisas. Então, pessoas de 10 anos, como vai pensar como que vai ser a vida quando tiver 18, 19 anos? Ou como menor aprendiz, 16, 17 anos? Ninguém pensa nisso. Se você chegar numa escola municipal e perguntar o que você quer ser, o que você quer ser quando você crescer, muitos vão falar assim, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. É o que mais se ouve hoje em dia. Então muitos são influenciados nisso. Mas com o decorrer do tempo, eles entendem o que eles querem. Eles vão criando cabeça. Como eu, quando era pequenininho, eu pensei que eu queria ser advogado. Hoje eu mudei. 3, 4 vezes a minha ideia. Então, a parte do município, as escolas municipais e até o 5º ano, eu acho desnecessário. Mas uma dúvida. Se fosse em escola municipal, seria de que ano? 4º, 5º ano? Qual seria? Poderia ser 4º e 5º até o 9º. Porque ia ser uma orientação para o aluno. Não, tipo, vou falar para você o que você quer ser. Eu posso até perguntar, mas eu não vou te trazer esse peso de falar que você tem que ser isso, entendeu? Eu vou trazer a questão de
preparar a sua mentalidade, orientar você, essa questão de soft skills, hard skills, treinar suas habilidades para qualquer área, entendeu? Mas já preparando você na questão pessoal também, entendeu? Não te obrigando, você quer ser advogado, então você vai ver sobre direitos. Não. Você vai ver a questão de hard skills e soft skills, as habilidades, entendeu? Você vai ver peraí, o que acontece, exatas, humanas, entendeu? E tem até um negócio que eu tenho que falar na questão da ementa, que eu tenho que justificar que nós vamos ter que criar uma ementa que tem que tirar a questão de estaduais, porque nós não pode mexer nas estaduais. Então, até o 9º ano, mas não mexer nas estaduais, entendeu? E é um apoio para o aluno. Vamos dizer, se eu tivesse um apoio desse antes, preparando a minha mentalidade, me preparando para entender como que eu posso caminhar para a questão profissional, não só esperando eu chegar no 3º, ou esperando eu chegar no 1º ano do ensino médio, mas já preparando sua mentalidade para a questão de soft skills e hard skills, já vai entendendo essa questão, entendeu? Não é um ensino que você está só aprendendo no vazio, entendeu? Você vai entender o motivo, você vai entender com o tempo, mas esses testes vão preparando você. Tipo, não é que você fez um teste vocacional naquela série que quer dizer que vai ficar para sempre. Você pode fazer cada ano, entendeu? Você vai testando o seu conhecimento, você vai vendo. Porque quando nós somos criança, parece que tudo é uma maravilha. É incrível o serviço, o trabalho, é incrível. Mas nós temos que ter o conhecimento de que não é, tipo... eu, por exemplo, eu queria ser ator. Mas não é só eu chegar e começar a ser ator. Tem um caminho. E tem como eu ser ator. Não, mas tem a questão de salário, tem a questão de... Não. Tem a questão do networking, tem a questão de você conversar, desenvolver. A gente mesmo, somos de pública. Quem diria? A gente estamos aqui na Câmara, entendeu? Então, é você saber que tem um caminho para desenvolver. Por isso que eu penso, por que tem muita gente que não acredita? Porque olha como se fosse um negócio de rico, ou uma coisa que é muito difícil, mas é um caminho trilhando. É você preparar a mentalidade da pessoa, das crianças, dos alunos, para entender que eles podem chegar, eles podem alcançar. Vamos dizer que um aluno, eu quero ser ator. Então, peraí, para você ser ator aqui em Itajubá, você precisa disso. Para ser ator tem que saber humanas. Você tem que saber atuação, tudo mais. Não é só ser, tipo, você, entendeu? Quero ser astronauta, mas não gosto de exatas, entendeu? Eu quero ser astronauta, mas eu tenho medo de altura. Você vai trabalhando a mentalidade, entendeu? Mas eu tenho medo de altura. Então, como que nós pode solucionando essas barreiras, entendeu? Um autoconhecimento. Por isso que eu acho interessante o municipal. Não é um negócio que eu vou causar um peso na criança. Não, o que você quer? Não. Vamos chegar na criança e vamos perguntar, qual que é a sua vontade? Eu quero ser ator. Tá. Mas você vai mostrar a realidade, entendeu? Você não vai destruir, você não vai criar um peso. Você vai mostrar a realidade de o que tem que fazer, entendeu? Eu quero ser designer. Hoje em dia tem curso, tem as coisas, então você já vai preparando. Você já vai criando mentalidade na criança, entendeu? Até você vai mostrando a importância de línguas estrangeiras, outras coisas, entendeu? É interessante mostrar isso. Já vai preparando. Você não vai causar uma confusão, mas você vai direcionando ela. Vai mostrando a realidade. Porque ela vai chegar... Por exemplo, eu sei das coisas que eu sei, onde que eu cheguei agora, porque eu busquei. A escola não orientou tanto. Quem buscou fui eu, entendeu? Hoje em dia nós temos essa liberdade de buscar. Mas se a escola direciona os alunos estão na escola. Se a escola não direciona eles para o mercado de trabalho desde cedo, não faz sentido, entendeu? O projeto ainda está em discussão. Caio, com a palavra. Então, primeiro eu queria parabenizar pelo seu projeto, foi realmente muito bem elaborado sobre os alunos praticamente. Eu só tenho alguns questionamentos e possivelmente, se houver uma concordância entre todos aqui, incrementar a emenda do Jonathan praticamente, que seria a minha ideia, se não houver nenhuma discussão, se não houver nenhuma controvérsia, no qual seria bem razoável. Sobre o mercado de trabalho, aproximar eles às escolas, o que acontece? O mercado de trabalho, infelizmente,
Podemos dizer que ele é bastante volátil. Vamos pegar um exemplo praticamente. Criptomoeda e Bitcoin, podemos dizer assim. Uma hora tá valendo muito e outra hora você praticamente quem investe nisso aqui quer passar fome praticamente. Por ele ser muito volátil, durante os ensinos fundamentais, onde eles estão começando a sua jornada ainda, seria algo muito arriscado, porque o que vai ensinar durante as escolas sobre o mercado de trabalho não pode ser não pode ter essa possibilidade de continuar sendo o mesmo para sempre. Então, praticamente o que foram ensinadas às crianças vai simplesmente se deixar de valer durante o tempo. Por exemplo, essa época tá valendo bastante, podemos dizer. Vamos continuar no exemplo de criptomoeda. Criptomoeda tá valendo bastante. Eu vou ensinar crianças do sexto até o nono ano do ensino fundamental 2 a usar elas. O problema é, depois de anos que eles estudaram assim, saíram das escolas, finalmente essa criptomoeda não tá valendo tanto. Então ensinaram à toa. Porque desvalorizou, ensinaram à toa e praticamente teve conhecimento que não vai agregar em absolutamente nada. Por isso que eu queria propor adicionar essa emenda, que seria praticamente deixar aproximação do mercado de trabalho em escolas, mais para o ensino médio mesmo, que está quase saindo, só 3 anos para sair, que por mais que seja alguns anos, a probabilidade de meio que mudar esse mercado em si vai ser um pouco menor do que em comparação às outras séries. E durante esse negócio de psicologia sobre o perfil pessoal, soft skills, hard skills, bem, o Brasil, ele infelizmente encontra em uma crise no qual se trata de a falta de professores. E você abrir muito mais disciplinas obrigatórias desde cedo para abrir muito mais vaga para professor vai causar muita aula vaga, porque vai ter muita ociosidade, porque não tá muita vaga para professor para concorrer. Ou vai sobrecarregar os professores atuais, adicionando 1 milhão de matérias para eles dar aula, ou simplesmente vai causar essa falta de professores que vai dar essas aulas vagas, podemos dizer assim. Então, seria bom essas aulas de aprimoramento durante a aula prática ser feito pelo mesmo professor. Como é que eu posso fazer isso? Eu estava pensando em uma ideia aqui que seria praticamente dividir a aula. Por exemplo, português. Não, podemos dizer melhor física, né? Física, vou lá 25 minutos de aula teórica, traz os 5 minutos para eles dispersarem um pouco e discutir sobre o assunto, e os outros 20 minutos dos 50 minutos durante uma aula ser feita a aula prática, ou seja, dividir a aula atual entre teórica e prática, que seria uma ideia muito melhor, economizaria tempo, não teria muito mais aula para os alunos e praticamente não sobrecarregaria os professores para dar 1 milhão de aula, tanto prática quanto teórica, podemos dizer assim. Desenvolvimento de habilidades sociais necessárias para o mercado de trabalho, acho uma ideia muito boa também. Mas eu não acho que deveria ser feita toda hora, assim. Podemos dizer que poderia ser feita de 2 em 2 meses nas salas, que seria uma ideia muito melhor. Porque não vai sobrecarregar tanto, não vai ficar chamando toda hora. Imagina você tendo aula todo dia, toda semana praticamente, e vai lá, tem uma pessoa te chamando, e que nem as professoras que chamam os alunos da sala para ir no corredor fazer tabuada, que é o que eu tive quando eu era menor, de chamar e falar o que você quer ser, como é que você quer ser, como é que você quer trabalhar, como é que você quer improvisar. Isso deveria ser feito de algo com o tempo, assim, que a mente do jovem, ele pode ser modificada muito com o tempo. Ou seja, numa hora eu posso ter um pensamento, eu quero ser via área militar. No outro, eu já me arrependo, quer saber, eu acho que eu quero seguir advocacia. E essa seria uma parte interessante, fazer bem raramente durante períodos, por exemplo, uma vez por bimestre ou trimestre, e seria uma ideia muito melhor para uma pessoa que está naquela fase de desenvolvimento e ainda está indecisa sobre o assunto. Só explicando tudo que você falou, só a questão da criptomoeda que eu vou te explicar. O que você acrescentou, achei bastante interessante. Parabéns também pela proposta de emenda, eu acho bastante interessante. Era isso mesmo que eu queria aplicar, e você abriu um leque maior, e eu achei muito, muito interessante. A questão da criptomoeda, você falou sobre um ano ser criptomoeda, todos os anos ser falando sobre criptomoeda, e no final acabar, isso já passou e desatualizado, sim. Então, poderia ser aplicado ensinos que vai acrescentar no mercado de trabalho, tirando a criptomoeda, tirando esses ensinos que sabe que pode ser que ao longo prazo vai estar desatualizado. Então, colocar matérias ou temas que ao longo prazo sempre vão estar, entendeu? A questão de, por exemplo, a questão de designer ou
ou até mesmo a questão de como desenvolver a questão da inteligência artificial, essas coisas podem ser acrescentadas, mas vai sendo avaliado que o conteúdo vai ser aplicado, entendeu? Por isso que eu falei da questão da psicologia também, avaliando essa ideia. E eu achei interessante essa questão que você falou do professor separar o tempo para desenvolver, porque assim era isso que eu queria. Eu tô querendo tirar o ensino pesado, aquele ensino teórico, aquele ensino de quadro, porque os alunos, os jovens de hoje não estão interessados. Eles estão desinteressados. Um exemplo, a escola minha. Terceiro ano, os alunos já estão tudo desanimados, entendeu? O professor tá tendo que criar recuperação, buscar uma forma de desenvolver, porque os alunos estão desinteressados. A gente tá mudando. A gente mudou. A gente não é mais aquilo de ficar olhando o quadro. A gente quer uma coisa prática. Nós somos mais flexível. Então, nós quer uma coisa mais que coloca a gente à prova, que coloca a gente na prática. A questão moderna também. Nós estamos com a tecnologia, o celular. Então, a gente já tá próximo. Nós já somos nativos digitais. Não faz sentido, entendeu? A gente ficar aplicando uns negócios muito no quadro. Eu não quero dizer que é para tirar. Mas é para isso, para amenizar, entendeu? Deu para entender a questão da criptomoeda? Perfeito. Agora nós vamos para a votação das emendas. Foram 3 emendas. E a primeira foi a do Jonathan, que é estudo dos direitos no mercado de trabalho. A gente acrescentaria esse pedaço no projeto. Então, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. E aqueles que forem contrários, levantem-se, por favor. Bom, foi aprovada por unanimidade. São 3. Agora, a segunda emenda proposta pelo Adrian, que é tirar essa questão estadual, porque o projeto ele só é aplicado a nível municipal. Vereadores, nós só podemos trabalhar com o município. Então, aqueles que forem favoráveis à emenda, permaneçam como estão. E aqueles que forem contrários, levantem-se. Bom, também foi aprovada por unanimidade. E a nossa terceira e última foi proposta pelo Caio, que é o mesmo professor da aula prática e trabalhar com, tipo, workshops e palestras, isso? Cada 2 meses. Tá, então aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários se levantem. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da emenda permaneçam como estão, e aqueles que forem. A emenda é o mesmo professor da aula prática e trabalhar com workshops e palestras a cada 2 meses, referente ao tema do mercado de trabalho. Presidente, posso fazer um comentário de 1 minuto sobre a emenda do colega? Justificando o seu voto? Justificando meu voto. Sim. O meu voto aqui é contra, porque assim, sabemos da alta demanda já dos professores que ficam sobrecarregados, principalmente os professores de escola pública. Então, assim, além dele ter que dar aula, ele teria que se profissionalizar na área. Ele teria que se informar, ele teria que ser... Além da matéria dele estudar a matéria dele, planejar um plano todo para aula e tudo mais, eu acho que fica muito difícil para um professor só fazer tudo. Então, o meu voto é contra essa emenda por esses motivos. Senhor presidente, tendo em vista a dificuldade que a gente consegue, cada um aqui, eu espero que consiga enxergar a dificuldade do professor, das vezes, nas escolas públicas. Caio? Então, de acordo com a forma de conhecimento, cientificamente falando, existem 3 formas de conseguir o conhecimento. Forma auditiva, experimental e visual. A visual você seria vendo o quadro praticamente, auditivo você ouvindo o professor, por isso a experimental. E não tem como você aumentar a área curricular dos alunos principalmente, para colocar vários isso. Por isso que eu estou pedindo para dividir o tempo. Dividir o tempo que seria 50 minutos uma aula. Aí, durante os primeiros 25 minutos, você falaria sobre
a aula mais teórica, que seria a visual, e a auditiva, que seria ouvir e olhar o quadro e prestar atenção. E a experimental, que seria outra forma de você adquirir conhecimento, que seria você presenciando a sua pele como é que seria isso aí. Como que funciona, como que trabalha. Tá, só para ficar mais organizado, vou repetir a votação. Já temos a confirmação, o Jonathan teve que sair por um momento. Então, vamos lá. Aqueles que forem favoráveis a manter essa emenda, permaneçam como estão. E aqueles que forem contrários, se levantem. Bom, foi 2 votos contrários e 3 favoráveis. Um voto nulo. Bom, então a emenda foi aprovada com apenas 2 votos contrários. A maioria aprovou. Agora nós vamos para a votação do projeto. Aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários, fiquem de pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora o momento do legislativo, a parte da sessão voltada para a aprendizagem e apresentação de conhecimentos acerca do poder legislativo. Nesse momento, passo a palavra para o diretor de Interação Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, que conduzirá o conteúdo dessa sessão. Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores jovens, público que assiste. No momento legislativo de hoje, nós estamos aí há muito tempo passando por questões institucionais que eu imagino que estão cansados já de ouvir. Ainda mais é sempre eu aqui, sempre minha cara falando aqui com vocês. Mas é claro que nós temos aí como objetivo desse projeto uma aprendizagem de vocês também em relação ao poder legislativo. E é claro, uma noção um pouco mais consolidada do que aquela que vocês tinham antes de entrarem aqui em relação à democracia, em relação ao funcionamento das instituições e do sistema político, especialmente o sistema político brasileiro. E uma questão que eu acho importante a gente tratar, e eu vou deixar aqui para vocês como curiosidade, não é um assunto, digamos, já concluído, né? É uma questão que vem sendo muito discutida. E vocês, enquanto membros jovens do Parlamento Municipal, do Poder Legislativo Municipal, como vereadores, devem ter bastante ciência disso. Nós falamos já a respeito dos 3 poderes, da relação entre os 3 poderes, das competências entre os poderes. E é claro que há discussões entre várias ideologias políticas, vários grupos, vários partidos, várias posições, pessoas com visões completamente diferentes, que concluem, concebem aí, que existe atualmente, não apenas no Brasil, mas em todo o Ocidente, uma crise entre os 3 poderes. Qual que é essa crise? Seria um desbalanço, uma falta de comunicação entre um poder e outro, ou às vezes um conflito muito extenso que acaba prejudicando os cidadãos. E como vocês, vereadores jovens, estão aqui para exercer a cidadania, exercer a função de um político e, principalmente, visam o bem comum da população, é importante que, já que muitos de vocês almejam aí cargos futuros, eletivos, cargos políticos, na fase mais madura de vocês, saibam da missão que vocês têm. Uma missão de trabalhar ao máximo para o bem comum, levando em consideração as prerrogativas e as limitações do poder que vocês virão a ocupar. Se vocês se tornarem vereadores, deputados, senadores, terão que ter bastante consciência dos limites constitucionais e morais que podem chegar. Ou se vocês virem a ocupar algum cargo no executivo ou até mesmo no judiciário através de um concurso público. É importante ter esse conhecimento e, é claro, entender que, de fato, querendo ou não, concordando ou não, há uma grande discussão atual
em relação aos três poderes, se de fato esses três poderes estão realmente confluentes, como imaginava os redatores da Constituição de 88, ou se de fato eles estão aí, pelo contrário, agindo de uma maneira que tenta sempre sobrepor um ao outro. Claro que existem prerrogativas de um limitar o outro, mas até em que momento essa limitação pode ser entendida também como uma interferência? E para a gente entender um pouco sobre isso, ou melhor, né, para provocar vocês a buscarem um entendimento mais profundo sobre isso, eu trouxe para vocês aqui uma passagem, um videozinho que eu vou pedir para o Ângelo colocar, que reúne vários juristas, inclusive ex-ministros da Suprema Corte, professores universitários da formação de filosofia, do direito, da área jurídica, políticos, né? E que sabem aí do que estão falando, que têm uma experiência muito longa nessa discussão, nesse tema, e para provocar um pouquinho vocês aí, para que vocês vão para casa pensando e pesquisando e estudando mais sobre essa crise tanto dita entre os três poderes, para que vocês possam ser aí futuramente pessoas, cidadãos conscientes da nossa Constituição, das nossas leis, da nossa hierarquia jurídica. Eu vou pedir para o Ângelo colocar aí o vídeo, pode botar o play. É necessário que o poder controle o poder, como dizia Montesquieu, porque o homem não é confiável no poder. Quando um poder quer ser mais importante que o outro, fora das suas competências, nós temos instabilidade institucional. O quarto poder, que é a mídia, tem grande culpa da deterioração institucional do Brasil. E o Brasil está caminhando para uma ruptura constitucional. O tema que a mídia propõe para o Brasil não é o tema de salvação da nossa institucionalidade. Por onde entraram as desgraças da América Latina? Qual foi o autor que nos pregou as peças? Karl Marx, Che Guevara? Não, eles são discípulos de outro. Todo mundo pensa na política, mas não na organização política, né? Não na organização do Estado. A gente pensa nos representantes e o que eles querem fazer, na política que eles querem implicar, mas não como é que a gente está organizado. Isso é a maneira que a gente está organizado nos protege ou nos tiraniza. É difícil estabelecer um único culpado. Certamente o presidente da República tem culpa. E certamente o Supremo Tribunal Federal tem culpa. E certamente o Congresso Nacional tem culpa. E isso é inegável. Eu comecei falando do presidente da República, eu poderia ter começado a falar do Congresso, eu poderia ter começado a falar do Supremo. Esses três poderes vão dizer que a sociedade que os elegeu os direcionou para determinados caminhos e que eles não têm o que fazer. Então nós estamos sim na crise. Eu acho que a gente deve reconhecer isso de plano, sabe? Tem muita gente que fica tentando fazer de conta que está tudo normal. Não está tudo normal, não. Nós estamos com muita dificuldade. Não existe um Congresso Nacional Supremo, Poder Legislativo Supremo. Não existe um Poder Executivo Supremo. Não existe um Presidente da República Supremo. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros, quando interpreta, sobretudo, a Constituição. Concordo com Não, concordo. O que só seria superior aos outros se ele inventar de fazer o que os outros, a obrigação dos outros. É aí que está o problema.
Observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Nenhum desses indivíduos tem condição de dirigir o país. Nenhum deles. Eu não vou viver como um rato. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer um papel de idiota. É preciso que a gente denuncie isso, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. São palavras. Eu quero que o senhor as engula. O homem dos corredores do Congresso. Largou o Fernando Henrique. E agora é o homem da confiança absoluta do Lula. As minhas relações são relações conhecidas. Não há acordo com esses senhores. São inimigos da pátria. Mas as coisas não estão normais. Então, onde as coisas não estão normais, há inúmeros focos de crise. Uma hora dessa é um rastilho de pólvora e você pode ter uma crise constitucional. Eu acredito que nós não passamos no Brasil atual por um momento de ruptura, pelo menos não ainda. Nós passamos por um momento de aguda crise em que as instituições estão sendo testadas, esgarçadas, esticadas e quase arrebentadas. Por um mecanismo, por um círculo vicioso que se retroalimenta de abusos dos três poderes. Portanto, toda vez que há uma desarmonia entre poderes, que há uma violência verbal ou física entre brasileiros, um desacordo, digamos assim, violento entre nacionais, entre brasileiros, o que está havendo é um descumprimento do texto constitucional. Então, nós precisamos, ao avaliar essa ideia da harmonia entre os poderes, compreender o que é essa harmonia. Porque muitas vezes eu ouço professores de direito, parlamentares, ministros do Supremo falando em harmonia, mas eu entendo que eles defendem uma harmonia que seria como um pacto de silêncio, um pacto de subserviência. Conflito entre poderes não é um problema per se da democracia. Agora, se houver uma atuação insidiosa, fora dos limites constitucionais de um poder em relação ao outro, aí a gente teria um problema mesmo, poderia gerar crises institucionais. O Brasil passou por 2 impeachments, que é o controle de um poder em relação ao outro, fiscalizado por um terceiro. No Brasil, o tempo todo, o Brasil tem uma profusão de legislações sendo produzidas o tempo todo, todo momento a Suprema Corte é chamada para arbitrar se aquela lei é constitucional ou não. E fatalmente, se ela declara inconstitucional ou constitucional, há algum setor do Legislativo ou do Executivo que ficará insatisfeito com essa decisão. A equação desse conflito é tensa. Então, nós passamos por uma crise nas instituições políticas, sobretudo as dos três poderes, por conta de um pluralismo que perdeu a unidade. E é essa a nossa crise, não só política, mas social no Brasil. Agora, veja bem, crise dos três poderes é sinônimo de crise da democracia. A divisão entre os três poderes é o que define a democracia. Democracia é um dos regimes, ou uma das constituições, ou um dos governos possíveis entre aqueles tradicionalmente desenvolvidos, por exemplo, Platão, Aristóteles e Políbio. Então, democracia seria, originalmente, desde os radicais da palavra, o poder da maioria, o poder da multidão, às vezes considerado também o poder do povo num sentido negativo, e às vezes num sentido positivo. Porque é o conjunto maior, a decisão, digamos assim, colegiada de todas as pessoas que fazem parte de uma determinada sociedade organizada, decidindo. Então, enfim, democracia a gente costuma hoje chamar de poder do povo, mas é algo genérico.
Pessoal, então vocês conseguiram observar um pouquinho do início dessa discussão entre alguns dos maiores juristas, né, do Brasil, muitos deles que já foram membros do maior órgão judiciário do país, alguns deles que conhecem de perto ali o funcionamento dos três poderes na nossa capital, em Brasília, e que grande parte deles ali participaram, inclusive, da própria redação da Constituição de 88. E a conclusão de todos, basicamente, foi que realmente há um problema, que muitas pessoas não sabem muito bem de onde está vindo, mas que precisa ser resolvido, que é essa, digamos, incompreensão total dos limites dos poderes, da função, da prerrogativa de cada um e da aplicabilidade integral do texto constitucional. É comum que muitas democracias elas tenham uma variedade, uma amplitude da interpretação jurídica, mas essa interpretação ela não pode afetar um núcleo que é a máxima daquela norma. Então existe um núcleo jurídico que é, digamos ali, inalterável, independente da interpretação. Esse núcleo é aquele que exige e que estabelece um certo limite. O que está no entorno dele pode ser interpretado diferente, mas aquele núcleo não. Então, quando nós falamos de certos direitos fundamentais, cláusulas pétreas, o que nós estamos vendo, inclusive a própria delimitação de alguns poderes, é de fato ali uma divergência muito grande de interpretação e uma ação efetiva antes mesmo de uma conclusão ou de ouvir uma Assembleia Geral sobre aquilo. Então, é claro que existe aí esse problema no nosso país e nós devemos, vocês como vereadores jovens, se prepararem para que futuramente, se vierem a ocupar alguma função pública, estejam conscientes das suas prerrogativas, dos seus deveres, dos seus direitos e das suas limitações. Porque toda essa, digamos, afetação e desequilíbrio das instituições afetam quem? O município. Afeta as pessoas diretamente. Muitas vezes, uma decisão que cabe ao órgão X, se o órgão Y passar por cima, quem vai ser afetado aquilo, no curto, longo e até curto, médio e até longo prazo, são as pessoas. E as pessoas, elas vivem no município. Então, o governo municipal é aquele que está mais próximo dos problemas das pessoas, dos problemas reais. Então, vocês como vereadores jovens, eu espero aí que vocês busquem mais compreensão a respeito desse tema, para que, de fato, entendam que existe uma divisão dos três poderes, que ela é discutida e que existe uma crise também nas instituições, especialmente numa em relação à outra. Vou ficando por aqui. Agradeço a senhora presidente pelo momento, a todos os vereadores jovens, a todos que nos assistiram. Tenham um ótimo resto e fim de reunião. Muito obrigada, João. Nós passaremos, então, para a terceira parte da reunião, chamada de Grande Expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar a palavra e expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 5 minutos no uso da palavra e, enquanto estiver falando, não poderá ser interrompido. O vereador que for falar deve usar a tribuna. Observação importante. Lembrando que o grande expediente não é voltado para discussão e já foi concluída após a votação do projeto do dia. Jonathan, com a palavra. E, novamente, eu gostaria de cumprimentar aqui todo mundo, todos os colegas que estão presentes hoje, né? A senhora presidente também gostaria de cumprimentá-la. O que eu venho falar aqui hoje é muito mais uma questão de equilíbrio nas nossas narrativas, nas nossas ideologias, no que acreditamos. Eu acredito que a gente tem que ter muito equilíbrio sobre o que é passado pra gente.
o que é passado para nós. Então, assim, a gente tem que refletir sobre aquilo. Eu não falo... Quando eu... Ô, Vitor... Então, retomando, é normal a gente nessa idade agora, vários grupos se aproximarem da gente, querendo criar algum diálogo com a gente. Mas, assim, a gente tem que ter cautela. A gente como adolescentes, né? Eu sou um pouco mais velho, mas, assim, acredito eu que a gente tem que ter um equilíbrio pra gente não cair em manipulação. Porque, assim, a gente tá constantemente evoluindo, constantemente aprendendo. Então, assim, vamos ter cautela, sabe? Vamos ter equilíbrio na questão em quando a gente vai estudar certo tema, olhar com um pensamento crítico em cima daquele tema. Igual foi passado pra gente hoje, no momento legislativo, sobre a crise dos três poderes. Assim, a gente tem que olhar com pensamento crítico pra gente olhar, chegar, pesquisar e chegar numa conclusão sobre aquilo. Ou talvez respeite o momento, às vezes nem é o momento de chegar assim numa conclusão. Eu acredito que esses momentos sim. Aqui, eu quero parabenizar o João Vitor, porque coloca uma semente na cabeça da gente pra gente pesquisar, entendeu? E a gente entende assim os dois lados do que é passado pra gente. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando numa cilada de um joguinho ideológico que, infelizmente, nesse Brasil, é colocado pra gente. É colocado um muro dividindo. Você tem que ser de esquerda, você tem que ser de direita. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para não dividir a nossa... A gente pode ter até... Eu, com a presidente, pode até ter uma visão diferente. A gente acredita em coisas diferentes. Mas isso não anula de eu refletir sobre a fala dela. E vice-versa. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente vai polarizar mais esse país. E eu acredito que a gente vai gerar mais crises institucionais nesse país. Então, assim, a base é o diálogo. E nunca há destruição. Se você fala A, eu vou pensar no seu A, sabe? Eu vou tentar entender. Então, eu acho que o que falta, acho que no Brasil e também para a juventude em si, é a falta de diálogo. É a falta de você pesquisar o que é direita, o que é esquerda, o que a esquerda prega, o que a direita prega. E não tem, sabe? Não é importante. Você não tem que tomar lado, entende? Na hora das coisas. Eu acredito que isso só tá deixando a gente mais ansioso, mais com ansiedade. E a gente acaba querendo ser melhor que o outro, muitas das vezes. A gente quer impor as coisas pro outro. E não é assim. A base de tudo, a filosofia, ela surgiu à base do questionamento. Filosofia é a base do questionamento. Então a gente tem que ter a base do questionamento com a gente. Senão, meus amigos, a gente vai acabar caindo nessa cilada hoje que a gente enfrenta no Brasil. Sim, há dois lados. E tudo que é extremo é ruim. Esquerda e direita praticamente formam igual um círculo. Se você for demais para esquerda, se você for muito para a esquerda e quem for da direita for demais para a direita, no fim, tá na mesma coisa, que é o quê? O extremismo. Então, é mais fácil a gente, nesse círculo, a gente ficar no meio, às vezes, sabe? Às vezes, algum pensamento a gente bate com um lado mais do outro. E assim, a gente vai mantendo o equilíbrio. Porque se a gente for seguir esse círculo, a gente uma hora vai acabar
vai acabar batendo, entendeu? Um no outro. Quando eu falo, é metaforicamente, falando de pensamento, e gera uma crise. Só um minuto. E acaba gerando uma crise na sociedade. Então, assim, a importância do você respeitar o outro e procurar sempre manter o equilíbrio. E quando a pessoa fala algo pra você, a gente refletir naquilo. A gente refletir pra ver o que aquela pessoa, o que ela tá querendo dizer com isso. Então, a gente tem que refletir nisso. Eu acho que essa fala minha é bastante pra gente refletir. Pô, se você fala algo pra gente realmente refletir sobre... Foi 4 minutos? Então, Paulo Mês? Ah, sim. Ah, tá. Então, para concluir, fica essa base de questionamento. Até dos nossos pais, mesmo muitas vezes, a gente escuta certas determinadas coisas que a gente não reflete. Então, e a gente pega aquilo como verdade. É normal da idade da gente, sim, mas vamos pesquisar mais sobre, sabe? Ver os dois lados pra gente não acabar caindo na mentira. Então, assim, a minha fala de hoje é de paz, sabe? A gente precisa mais de paz. Então, respeitar os direitos de cada um. O individual, que inclusive é garantido pela nossa Constituição de 1988. Então, muito obrigado. Mas alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Saiu com a palavra. Bem, primeiramente eu queria parabenizar pelo projeto que foi aprovado e as emendas também. E eu queria responder sobre o questionamento do Jonathan, que primeiramente foi muito bem elaborado sobre a forma de conhecimento, porque principalmente o diálogo sempre leva a uma coisa. Por exemplo, eu vou construir o satélite. Eu não posso construir o satélite sendo que eu só sei de matemática. Eu tenho que saber um pouquinho de ciência, história, geografia. E para isso é principal a comunicação. Principalmente porque que a gente é evoluído. Somos seres humanos evoluídos porque um passou o conhecimento para o outro. E assim foi aprimorando. E principalmente porque a filosofia própria diz isso. Como diz a República de Platão, existem 4 formas de conhecimento. Crença, opinião, raciocínio e indução. Isso deve ser passado de acordo com o tempo. Deve ser aprendido principalmente aos idosos que vivenciaram isso, sentiram, aprenderam e pensaram sobre, quanto os que vivem hoje em dia, que têm mais conhecimento sobre o que está acontecendo agora e que estão vivendo e raciocinando sobre o que está sendo vivido agora. Por exemplo, se eu questionar, por isso que a história ela é muito bem estudada com as outras pessoas, deve ter essa comunicação. Porque, querendo ou não, a gente não nasceu, a gente não viveu épocas passadas. E pra gente ter tido essas épocas passadas, deveria ter visto algum vestígio, tanto formal quanto informal, seja de escrituras ou a própria comunicação em si. E é isso que leva a próprio conhecimento. Só que o problema é que você deveria ser questionado, de acordo com a sua linha de raciocínio, a diferença entre você ouvir uma pessoa e praticamente abaixar a cabeça para o que ela estiver falando. Por exemplo, eu vou falar sobre o que é uma cadeira. A cadeira é um lugar para você se acomodar. Aí o cara fala, não, cadeira é um peixe. Tipo, é isso que eu tô querendo dizer, que normalmente uma coisa é você raciocinar, aprender e comunicar da pessoa. Outra coisa é você abaixar a cabeça calado e simplesmente aceitar o fato do que a pessoa pensa. Por isso que o conhecimento deve ser tanto ouvido quanto discutido e elaborado. Porque, querendo ou não, a própria filosofia afirma isso. Você simplesmente, o cara vai falar, isso aqui é uma cadeira. Aí, simplesmente não é assim que funciona. Por quê? Por que é uma cadeira? O que faz ela ser uma cadeira? O porquê que eu devo chamar ela de cadeira? E é esse o forma de conhecimento que você deve aprender principalmente. E sobre esse negócio de esquerda e direita, que nem ele disse que acaba se encontrando e discutindo, deve ser sim discutido e aprendido sobre ambos os lados para você ter conhecimento. Por exemplo, pode formar o extremismo, assim como a direita extremista pode formar o nazismo e a esquerda extremista pode formar o comunismo. Que foi o que aconteceu em nossa história, podemos dizer assim. Fascismo, que praticamente o nazismo é uma adaptação do fascismo.
E por isso que você não deve ser extremista de ambos os lados, assim como a esquerda é pegada mais do comunismo e socialismo. E... Deixa eu lembrar. E sempre que deve ser questionada ambos os lados, eu sempre tento por exemplo, por mais que eu seja de direita, por exemplo, eu tento estudar mais sobre a esquerda, por que eu não devo aceitar a esquerda? Por que eu devo aceitar mais a direita que a esquerda? Eu posso ter meus raciocínios e por isso eu devo entrar no meio de um consenso com quem tenha esse tal lado. E assim é a forma de conhecimento que é gerado. Agora, você simplesmente aceitar, podemos dizer, balela, já é outra história. Agora, o problema é você confundir a balela com a opinião alheia, que seria mais levada à ignorância, que não deve ser aceita. Por exemplo, eu falo, é bom, o outro, é ruim. Aí simplesmente deve ser questionado o porquê, e não simplesmente ignorado. Por isso que a forma de conhecimento é algo tão importante que deve ser entendida por ambos os lados. Bem, é isso que eu queria dizer sobre a forma de conhecimento que o Jonathan quis falar sobre, que não deve ser levado a extremismo, sempre deve entrar em um consenso, tanto no diálogo quanto na afirmação, desde os tempos antigos da filosofia até a história. E é mais sobre isso mesmo. Gostaria de parabenizar pelo projeto de lei e as emendas que foram aprovadas sucessivamente. E é isso mesmo. Mas alguém gostaria de fazer o uso da palavra no grande expediente? Mais alguém? Ok, então eu gostaria de fazer. Então, parabéns ao autor. Proposta aprovada. E nós falamos aqui de temas importantes, falamos de respeito às opiniões. E ontem eu estive conversando com um professor que ele tem opiniões diferentes da minha, mas eu sinceramente gosto muito de conversar para ver o posicionamento dele, ele vê o meu e a gente vai conversando. Um professor de geografia e a gente estava estudando sobre a população mundial e a gente entrou em temas como a ganância do ser humano. E aí ele foi e falou: a solução é devolver a terra para os índios. E aí eu brinquei com ele e falei assim: nossa, qual índio? É o STF? Aí ele sorriu e eu gostaria de dizer que é importante respeitar a opinião dos outros, mas também expor aquilo que a gente pensa. E, tipo, se você ouve uma frase dessa na escola, a solução é devolver a terra para os índios, você pode, é só uma frase. Ou você estuda temas como mitologia, um casamento meio estranho, um trabalho em que você tem que casar personagens que são irmãos, ou enfim, e aí você fala, não, é só um trabalho, quando vê leis estão sendo votadas. Então, é interessante ouvir e questionar aquilo que você ouve. Nós, semana passada, tivemos o veto do presidente concernente ao marco temporal, e foi um veto parcial, mas não deixa de ter vetado o projeto, que ia proteger a propriedade privada dos fazendeiros, tanto das regiões norte e sul. E para quem acompanhou a CPI, eles falam, né, vamos devolver as terras para os índios. Mas será mesmo que são para os índios? Será mesmo que aqueles que cuidam dos índios estão fazendo bom trabalho? Assistindo a CPI das ONGs com o ex-deputado federal, se não me engano, Aldo, ele estava falando que na Amazônia existem 3 estados. O estado oficial, que seria o prefeito, o governador. Tem o narcotráfico, que é um negócio muito, muito grande e até mesmo internacional. E depois, quem tem o maior poder no estado do Amazonas são as ONGs. E lá ele visitou inúmeras vezes o estado e ele viu um movimento da prefeitura com Guarda Nacional, com IBAMA, com um monte de gente, com soldados, enfim, ele falou assim, nossa, isso é para combater o narcotráfico? E eles disseram, não, é pra gente prender os fazendeiros que estão
colocando as suas vacas ali. E aí ele foi mais aprofundamente ver a situação. São pessoas que o Estado, vamos supor, vamos tirar você daqui porque aqui vai ser reserva florestal. Quantos índios tem nessa reserva? 3, mas não deixa de ser uma reserva florestal. O fazendeiro é tirado dali e colocado em outro lugar. Lá vem a ONG, não, mas esse lugar aqui também é reserva. E são locais que o Estado determina que sejam colocadas essas pessoas. Então, fica algo meio complexo. Devolver para qual índio? As ONGs? ONGs não são índios. E os nossos índios, eles precisam sair de 1500. Está na hora de trazê-los para 2023. É muito triste a situação que eles vivem. Eles não têm direito à escola. E não só eles, como também os fazendeiros que se estabelecem naquela área. Não têm direito à escola, à saúde, a tantas outras coisas. E se o marco temporal foi vetado, algo estranho aí. Não era para proteger o agro e, ao mesmo tempo, os indígenas? Está na hora de focar um pouco nos índios e também deixar os fazendeiros em paz. Acho interessante, vou puxar um pouco uma pauta ideológica. A esquerda, ela fala sobre proteger as minorias, proteger os indígenas, mas você observa que em todos os anos do governo, exceto os últimos 4 anos, não houve proteção nenhuma. E fica algo meio complexo. E se você quer ter noção de socialismo, você pode observar o Nordeste, uma região que foi durante tanto tempo governada por socialistas. E por que não desenvolve? Por que não é um estado avançado? Por que não é um estado tecnológico que, enfim, uma questão muito triste. Eu já estou finalizando. Então, pesquisem tudo aquilo que vocês ouvem nas escolas de vocês e vamos nos atentar um pouco mais sobre essa questão das ONGs. E eu gostaria de parabenizar o parlamento que se posicionou contrário ao veto, criou uma frente parlamentar para não negociar esse veto. Foi um veto parcial, mas para não negociar isso. E que eles possam continuar firmes e fortes, defendendo aquilo que é nosso e afastando todos os males e realmente fazendo aquilo que é bom para o nosso país. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Tenham todos uma boa tarde.